Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Oramos ao Senhor e agradecemos a Ele por mais essa rica e poderosa oportunidade. Senhor Deus, queremos louvar e agradecer, bendizer, exaltar o Teu santo e poderoso nome. Eu quero Te glorificar, exaltar, Te agradecer por esse privilégio, Senhor amado, de estar às quintas-feiras aqui, Senhor amado, no culto do pão, culto do ensinamento, aonde viemos aqui para aprender um pouco mais da Tua poderosa palavra. Assim, quando a trombeta tocar, assim quando o Rei dos Reis, que é o Senhor, voltar, Senhor amado, nas nuvens e buscar a Tua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, Senhor, que nessa noite o Senhor possa cheirar como incenso suave nas Tuas narinas, ó Deus, aleluia, a cada adoração, a cada louvor que vai sair, Senhor, do coração, que vai sair, Senhor amado, da alma, porque o culto, Senhor, ele é da alma, porque a adoração, ela é da alma, a adoração, ela é dada somente ao Senhor, que merece a honra, que merece a glória e que merece a nossa adoração. No nome do Senhor Jesus, Senhor amado, fica conosco, permanece conosco, Senhor, e que a Tua graça permaneça sobre as nossas vidas, que é o fator de nós não sermos consumidos, ó Pai, porque perfeito não somos pecadores, meu Pai, mas pecadores, Senhor, que reconhecem suas falhas, e só o Senhor é perfeito. Fica conosco, ó Divino Espírito Santo de Deus. Amém. Podeis assentar nesse instante. Vamos continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor, tributar ao Senhor a honra, a glória, o louvor, a nossa adoração, dar o nosso melhor nessa noite para o Deus que merece toda a nossa adoração. Glória a Jesus. Quero convidar aqui para estar adorando o nome do Senhor com o hino da harpa cristã. Glória a Jesus. Irmã Pamela adora o nome do Senhor com o primeiro hino da harpa cristã. Logo após, também na oportunidade, a diaconisa Lindalva adora o nome do Senhor com mais o hino da harpa cristã. O Senhor é forte e santo. Cumprimento a amada igreja da parte do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor com o hino da harpa 370. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos Teus pés. Aleluia. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato
grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vestestes assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Pai, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus, eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, que nós possamos ser sempre gratos ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Amém. Aleluia, Jesus. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos continuar adorando. 310. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo que crê, vitória lhe dará, também real poder e gozo lhe dará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Glória a Deus. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a Ele com fervor, somente seguirei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor, em glória e poder. Jesus reconhecerá, seus servos hão de ver, os devem voltará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu
Glória a Deus. Meus irmãos, ficamos em pé nesse instante. Peguem a Bíblia Sagrada em mãos, por favor. Livro Provérbios de Salomão, Provérbios de número 3. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos estar fazendo uma leitura alternada. Glória a Deus. Provérbios de número 3 até o verso de número 10. Glória a Jesus. Provérbios 3. Glória a Deus. Aleluia. Quantos encontraram, diga eu. Pegamos a palavra do Senhor que diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tauba do teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábio nos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu caminho e perdão para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Verso de número 10, toda a igreja. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de moço os teus lagares. Aleluia. Senhor, muito obrigada por essa palavra maravilhosa. O Senhor nos adverte, Senhor, a não esquecer, Senhor, da tua lei. E não, Senhor amado, estar com a própria sabedoria, com o nosso próprio entendimento. Mas é o Senhor que nos dá a sabedoria. Senhor, nos ajude, Senhor, a lhe honrar, Senhor amado, com tudo que o Senhor nos confia, Senhor amado. Seja ela espiritual, seja ela financeira, ou seja ela familiar, mas que o Senhor nos ajude, Senhor amado, a engrandecer, enaltecer e a honrar ao Senhor com as nossas primícias, no nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Jesus. Podeis assentar nesse instante. Glória a Deus. Quero convidar aqui a nossa querida e amada irmã Jonilde para estar adorando ao nome do Senhor, enquanto nós vamos contribuir para mantimento e manutenção da casa do Senhor. Pegue na sua mão, você é assim que vai contribuir nessa noite. Senhor Deus e Pai, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, que nessa noite o Senhor possa cheirar como incenso suave nas tuas narinas, aqueles, Senhor amado, que vão contribuir em mãos, e aqueles que vão contribuir, Senhor amado, através da transferência bancária, Senhor, via Pix. Que o Senhor abençoe cada um dos teus servos. O Senhor conhece a necessidade da tua obra. Tudo, Senhor, que entra é para mantimento e manutenção da tua casa. No nome do Senhor Jesus. Amém. Querida igreja, ficamos em pé nesse instante. Aleluia. Já quero convidar aqui o diácono Fábio. Glória a Jesus. Nessa noite. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, igreja. Senhor Deus e Pai, aqui está o teu servo, aqui está, Senhor amado, este homem que tem se colocado, Senhor amado, na brecha, que tem se colocado, Senhor amado, na tua presença. Usa ele com poder, sabedoria, autoridade, que ele possa ser tomado, cheio do teu divino Espírito Santo, que possamos sair daqui alimentados, Senhor amado, de pão da tua palavra, porque a tua palavra é o pão da vida. Usa-o, Senhor, como instrumento vivo e poderoso nessa noite, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Ainda de pé, recebamos o servo do Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, devido a
todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, Glória a Deus. Aleluia. capítulo de número 5. Quero agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, e também ao pastor Elcio, que confiou a mim, Glória a Deus. fazendo esse convite. Vou me sentir muito feliz de estar aqui mais uma vez, trazendo uma palavra da parte do Senhor para alimentar os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. João, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Aleluia. O bom de quando a gente é designado para trazer uma palavra da parte do Senhor é que o pregador é como se fosse o churrasqueiro. Ele vai servir o alimento para os outros, mas antes ele come os melhores pedaços. Antes eu já estava aqui me alimentando dessa carne, desse churrasco, dessa gordurinha santa, e o Senhor enriqueceu a nossa vida com ela. Amém? Todos encontraram? Então vamos ler a palavra do Senhor. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em um certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento de água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém, meus irmãos? Tome os vossos assentos, Glória a Deus. por gentileza. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando eu era um estudante do ensino médio, eu lembro de quando eu estudava a história de Rondônia, em Porto Velho. Era uma cidade muito pequenininha, cerca de 10 mil habitantes, e na época do garimpo deu um boom de pessoas, né? Uma explosão de pessoas. A população, que era de 10 a 30 mil habitantes, passou para 300 mil habitantes. Esse era um dos motivos pelo qual a cidade era bastante desorganizada, porque não foi um crescimento natural, mas foi uma explosão, né, para extrativismo. Todo mundo que estava aqui queria se aproveitar do ouro que foi descoberto aqui e voltar para as suas terras com bastante dinheiro. Nesse propósito, o patrão do meu pai, que morava no Mato Grosso, trouxe ele para cá, para se aproveitar dessa explosão populacional e também voltar com muito dinheiro. Meu pai, jovem, com 17 anos, veio com essa mentalidade para cá, para se aproveitar também disso, encher o bolso de dinheiro e voltar. Quando ele voltou, sentiu que lá não era mais o lugar dele, já era um beiradeiro do Rio Madeira, retornou a Porto Velho, mas essa foi a explosão, né, que teve aqui por causa do ouro. E a gente está lendo que Jesus subiu a Jerusalém. Jerusalém também naquela época, afirmam os historiadores, havia aproximadamente 10 mil habitantes naquele lugar, mas na época das festas explodia para cerca de 300 mil as pessoas que visitavam aquele lugar. E eram 3 grandes festas que davam esse movimento todo naquela cidade: a festa da Páscoa, onde o judeu comemorava a libertação do Egito; a festa dos tabernáculos, que era eles comemorando, né,
o fato de terem passado pela peregrinação no deserto, eles moravam em tendas, em cabanas, e eles comemoravam também essa festa, e tinham a festa das semanas, que eles comemoravam 7 semanas após a Páscoa, a revelação da Torá a Moisés. E os cristãos depois comemoravam no lugar das festas das semanas a festa do Pentecostes, que era comemorando a descida do Espírito Santo naquele povo. Então essas 3 grandes festas eram responsáveis por fazer com que a população daquele local explodisse. E conta que para entrar na cidade de Jerusalém haviam 12 portas. Eram 12 que estavam ali. E hoje tem uma que é fechada, que ela é conhecida como a Porta Dourada, o Portão Dourado. Quando a gente quando está assim no monte, uma foto, as melhores fotos que se tiram daquela localidade, vem do Monte das Oliveiras. Aleluia! E aí, nas fotos que você vê de lá, você vê uma abóbora dourada, e quase que na frente dessa abóbora, mais para cá, tem essa porta dourada, gigantesca, gloriosa, e todo mundo, nessa época dessas festividades, queriam passar por essa porta dourada, porque era a porta gloriosa, era uma porta muito bonita, era a porta que quando o Messias viesse, ele entraria por ali e reinaria por 1000 anos, mas ele ia entrar por aquela porta. E hoje tem até o Domo da Rocha lá, que é uma mesquita, que eles fecharam aquele portão. Hoje ele é fechado com pedras, e agora que era supostamente para impedir o retorno do Messias, só que é tudo cumprimento de profecia. Aquilo é impossível de impedir a volta do Messias. Mas essas pessoas, elas tinham esse prazer imenso em pelo menos uma vez na vida passar por ali. Que não tinha condição de fazer essa peregrinação, quem vivia em pobreza extrema, juntava recursos para poder fazer uma viagem como essa pelo menos uma vez na vida, porque para poder passar pela porta gloriosa e dourada, que seria a porta do Messias. E o curioso de toda essa história é que vê que o Messias, quando estava ali, quando ele subiu a Jerusalém, provavelmente por ocasião de uma dessas 3 festas, ele faz o que? Ora, em Jerusalém, versículo 2, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressequidos, esperando o movimento das águas. Ele fala da Porta das Ovelhas porque era uma porta estreita, aleluia, pequena, e que ninguém queria passar por lá. Quem passava por lá era aquela pessoa que, como ela não é a porta central da frente, ela é a porta dos fundos, ela seria a porta da vergonha, as pessoas deixaram então aquela porta para quem trouxesse um animal para sacrificar, uma ovelha, entrasse por lá. Por isso ela ganhou esse nome de Porta das Ovelhas, que dava acesso para esse tanque. E aí, enquanto está todo mundo se aglomerando, fazendo selfie na frente do portão dourado, o Messias está passando solitário pela Porta das Ovelhas. Das ovelhas que seriam sacrificadas. O Senhor já estava dando um recado com a passagem dele por ali. Ele já estava anunciando e aceitando a vontade de Deus para a vida dele, sabendo que ele seria o cordeiro que seria sacrificado em favor de nós. Então ele vai lá pela Porta das Ovelhas.
para alcançar esse tanque. E o curioso é que a gente pode ver que Jerusalém, nesse aspecto, faz uma alusão a nós mesmos. Porque nós temos essa característica de querer mostrar as nossas virtudes, de querer mostrar onde nós somos mais belos, onde nós somos mais fortes. A gente tem essa disposição na rede social de mostrar a foto feliz, com a nossa família feliz. As mulheres escolhem o ângulo que elas querem tirar a foto. Não, este é o meu ângulo, é virada para a direita. A outra não, o meu é o esquerdo, né? E aí as mulheres escolhem o melhor ângulo que vai favorecer. Nós somos assim. Nós queremos mostrar o que nós achamos que temos de mais bonito para oferecer, ainda que nem seja de verdade. Ainda que acabou a selfie, acabou aquela foto, todo mundo volta ao normal e a família feliz que está postada na foto não é uma família feliz e está em guerra, né? A gente tem essa característica. E aí, o interessante é que todos nós, assim como Jerusalém, que temos essa porta, nós temos a nossa porta feia. Nós temos a nossa porta que a gente não quer que ninguém entre por ela. A gente não quer que ninguém veja ela. Nós não queremos. Mas aí vem o Messias que se interessa por essa porta que está escondida em você. Porque se interessa pela porta que dá acesso aos teus maiores defeitos, maiores pecados. O Senhor Jesus se interessa por ela. A porta que a gente esconde, né? E com relação a todo esse contexto, quando o Senhor entra por meio dessa porta das ovelhas, ele encontra ali um outro culto. Outra coisa, enquanto está todo mundo aglomerado lá na frente, se espremendo para passar pela porta dourada, ele entra ali por aquela porta dos fundos, e o que tinha lá? Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Ali dentro, meus irmãos, pela entrada mais escondida, pela entrada mais feia, havia o culto dos defeituosos, o culto dos mancos, dos cegos, dos coxos. E a gente vê que no versículo 1, Jesus sobe a Jerusalém e está aquele aglomerado lá na frente. Vem o versículo 2 para mostrar que Jesus sobe sozinho pela porta das ovelhas. Está lá o Messias, ele que era para receber toda a glória, né, a si próprio, como ele já havia feito em sua divindade, se diminui e passa pela porta das ovelhas. E está ali no versículo 3, a multidão dos desprezados, a multidão daqueles que não podiam, pela lei, passar por aquela porta lá da frente. Eles eram impedidos. Então tinha esse culto de pessoas imperfeitas ali, neste tanque, neste lugar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, os perfeitos atravessavam e passavam pela porta dourada, magnífica, enquanto os imperfeitos estavam passando pela porta das ovelhas. Os imperfeitos são aqueles que despertaram a atenção de Jesus. Glória a Deus, Os aleluia. imperfeitos são aqueles a qual Jesus se direcionou em pessoa. Os imperfeitos que foram desprezados são de interesse do Messias. Ele não estava interessado nas virtudes, ele não estava interessado nos grandes méritos, ele estava em busca dos defeituosos, dos aleijados espirituais, dos cegos espirituais, dos paralíticos espirituais. Ele não queria saber dos méritos, ele queria saber dos defeitos, para mostrar como o poder de Deus se aperfeiçoa no meio desses defeituosos. Como por meio desses defeituosos, o grande e poderoso Criador do universo
é glorificado. E quando Jesus entra por essa porta estreita, por essa porta de humilhação, quando ele vê essa multidão, ele não faz nenhum escândalo. Ele faz: todo mundo aí, olha para cá, que eu quero falar com vocês. Ele não fez isso. Não chamou todo mundo. Ele foi aqui na maciota, passando por um, passando por outro, na manha do gato, pisando leve, para não chamar a atenção. Aleluia, Deus. E aí a gente tem que entender por que o Senhor Jesus fez isso. E aí ele acha um homem e ele fala o quê? Queres ficação? Queres ficação? Há quantos anos esse homem estava lá? 38 anos ali. 38 anos naquele tanque, meus irmãos. Antes de Jesus nascer, esse homem já estava lá há 7 anos. Antes do Senhor Jesus nascer, ele já estava esperando havia 7 anos. Jesus, com 12 anos no templo, que ele vai lá conversar com os escribas, ele vai surpreender todo mundo com a sua sabedoria celeste. Esse homem, Jesus estava ali na frente falando com os sábios, e esse homem estava lá atrás, naquele mesmo lugar, já havia 19 anos. Quando Jesus inicia o seu ministério terreno, aos 30 anos de idade, aquele homem está esperando há 37 anos. E quando Jesus entra pela porta das ovelhas, aos 31 anos, aquele homem está há 38 anos ali. Há 38 anos ali, esperando o milagre dele chegar. E essa palavra ensina o crente a perseverar, meus irmãos. Aleluia. Essa palavra ensina a gente a aguentar. Como aguentar tanto tempo? Como suportar tanto tempo? Mas foi porque ele aguentou que Jesus foi lá pessoalmente encontrar aquele homem. Foi porque ele suportou que Jesus foi lá ver aquele homem. Enquanto Jesus não chegou com o seu milagre, persevera, irmão. Persevera, irmão. Persevera, porque Ele está vendo tudo. Ele é onisciente de tudo. Ele sabe de tudo que você precisa antes mesmo de você pedir. Que queres? Ele pergunta para o cego. Que queres? Ele pergunta para o paralítico. Que queres? Não é óbvio? Está lá Isaías diante de Deus, e Deus está assim: e agora? Quem enviarei? Só está os dois. Quem enviarei? E Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele faz a pergunta aparentemente retórica, mas é porque o Senhor quer ouvir da sua boca. O Senhor quer ouvir de você a sua disposição em servi-lo. O Senhor quer ouvir de você a sua disposição em receber o que Ele tem para a sua vida. Aleluia. Se quando a gente pede e recebe, a gente ainda esquece que foi Deus que fez lá na frente, imagina se Ele fizesse sem a gente nem pedir. Foi algo natural, foi algo ordinário, foi algo comum. Eu fiquei bom porque eu fiquei bom mesmo, eu me curei, meu corpo cuidou sozinho. Eu fiquei bom porque eu fiquei mesmo, porque eu recebi, porque eu ia receber mesmo de qualquer forma, né? Então
a gente pode pensar muitas das vezes, não vou contar para Deus, porque Deus já sabe. Deus já sabe de tudo que eu estou passando. O Senhor já sabe de todas as coisas. Nem preciso falar, né? Mas eu preciso falar sim. Glória a Deus. Porque é toda língua que confessa. Glória a Deus. Se eu crer no meu coração e eu não confessar, o Senhor não levou em consideração. É por isso que eu preciso fazer os sinais que o Senhor determinou que fizesse. É por isso que eu preciso confessar e descer as águas. É por isso que eu preciso dar um sinal espiritual. Mas o Senhor quer ter relacionamento com você. Mesmo sabendo de tudo, Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer que você cumpra o que lhe aflige, o que lhe agrada. Ele quer que você converse com Ele. A falta de diálogo mata relacionamentos. Mata relacionamento entre irmãos. Mata relacionamento entre casais. Destrói relacionamentos. Uma vez eu vi um homem que estava parando por um período difícil com a esposa, e ele falou para mim: não, nem converso mais com ela não, só pergunto das crianças, não tenho nem vontade mais de conversar com ela. A falta de diálogo destrói, irmãos. Graças a Deus tive a oportunidade de mostrar uma visão para ele ali, e esse casal está unido para a honra e glória do Senhor. Que o casal precisa dessa troca, do relacionamento, da conversa, da intimidade. E nós precisamos da mesma forma do relacionamento, da intimidade, da porta fechada diante de Deus, onde Ele vê você que está em secreto, onde Ele vê, onde Ele recebe as tuas lágrimas, onde Ele te escuta, onde Ele te abraça, onde Ele te consola. E o Senhor, eu estava até conversando isso esses dias com a minha mãe, de uma visão extraordinária que eu vi e que fez todo sentido para mim. Tem pessoas que colocam, tem um filme chamado Mãe, que as pessoas naquele filme é como se a atriz principal é como se ela fosse a terra, o marido dela é como se fosse Deus e o filho como se fosse Jesus. Mas é um filme horroroso, não assistam não, tá? Eu assisti e eu já estou dando spoiler para vocês. Mas eles colocam lá Deus como um cara deslumbrado, dependente dos elogios dos outros, como o Senhor é maravilhoso. E tem gente que coloca Deus mesmo como um ser eterno e carente. Meu Deus, eu preciso adorá-lo, porque senão ele vai ficar magoadinho. Não tem nada a ver com isso. A gente que pensa isso é só para demonstrar mais e mais a ignorância espiritual que nós temos. Por que Deus fala isso, nos aconselha isso? Porque a gente se torna parecido com tudo aquilo que a gente adora. Aquela pessoa que é materialista, ama o dinheiro, você vê que ela se torna um consumista desenfreado, quer ter tudo e não é feliz com nada. É alegre só enquanto comprou esse objeto, essa bolsa, esse sapato, esse terno, só uma semana, às vezes não dura isso, aquela alegria já passou. Aquela pessoa que adora, né, a prostituição, ele se torna um devasso. Você vê que a mulher anda mal vestida, com a roupa curta se aparecendo. Você vê, né, que o homem se torna um pervertido, que olha para todo mundo com maldade, corrompido, porque ele adora aquilo, e adora aquele pecado dele, né? E da mesma forma, aquele homem que adora o seu pecado da bebedeira, você vê que ele tem aparência de bêbado, você vê que ele tem uma aparência machucada, abatida. E agora, por que o Senhor fala para o adorarmos, se não é para a gente parecer mais com o seu Filho Jesus? É por isso, meus irmãos, não é por carência nenhuma, é pensando em nós, é pensando em mim, em você, é pensando no nosso crescimento espiritual. E nesse momento, né, a gente precisa entender que não é hora da gente murmurar.
Olha só, quando Jesus pergunta para ele, queres ficação? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas quando eu vou desce outro antes de mim. Ele se justifica para o Senhor, né? Ele fala: ainda não chegou a minha vez. E aí só que o interessante é a gente perceber, Jesus não perguntou nada disso. Jesus perguntou: queres ficação? Aleluia. E não: por que você não está são até hoje? Jesus não fez essa pergunta. Ele fala: queres ficação? Quero, mas não basta eu querer, Senhor, entra gente na minha frente. Ainda não chegou a minha vez, mas vai chegar, irmãos. Ainda não chegou a tua vez, mas vai chegar. E a gente precisa entender que nós temos uma fila. A tua vez, a tua hora vai chegar. A gente tem que se alegrar pelo irmão que já deu testemunho. A gente tem que ficar feliz pelo irmão que já alcançou, né? E a nossa tendência é comparar. Eu ainda não consegui por isso, isso, isso. Eu ainda não consegui por aquilo, outro. E justificando, ao invés de estar falando diretamente com aquele que está perguntando: queres ficação? Não fique se justificando. Se alegre, se alegre. O que não devo fazer, Fábio, o que eu não devo fazer de jeito nenhum é sair daquele tanque. Betesda significa casa de misericórdia. Não saia daquele lugar. Não se aparte daquele lugar onde Deus te colocou. Queres ser curado? É sim ou não. Não é para se lamentar, é para responder ao Senhor o que Ele te perguntou. E a partir do momento que você responde ao Senhor o que Ele te perguntou, Ele vai falar para você: levanta-te, toma a tua cama e anda. E Jesus, nós devemos imaginar, irmãos, Jesus, como Ele entrou na maciota, só no sapatinho, Ele não falou isso em voz alta para provocar alarde ali. Ele com certeza falou aquilo em voz baixa só para aquele homem que havia 38 anos lá. Ele fala baixinho para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. E anda. Jesus falou baixo como Deus sussurra no teu coração. Jesus falou baixo que é para você ouvir. E a partir do sussurro de Jesus no teu coração, como Deus fala contigo, tudo aquilo que estava atrofiado na tua vida vai voltar a fluir. Tudo aquilo que estava ressequido e impedido na tua vida vai voltar a fluir. Vai voltar a fluir. E aí imagina o susto daqueles homens. Imagina o susto. Eita, o anjo passou. Eu nem vi, ele entrou na água primeiro? Como assim? Não, mas peraí, nem está molhado. O que aconteceu? O que aconteceu que foi o Senhor de todos os anjos que falou aos meus ouvidos. Foi o Filho unigênito do Deus Pai que passou aqui e me deu uma ordem para eu levantar, tomar minha cama e andar. E aí, aquele leito que havia dominado ele, havia tantos anos, agora estava debaixo do braço dele, dominado por ele. Ele ouviu aquela ordem. E é como quem dissesse assim: veja bem, carrega isso daí, porque o que não serve para você, não serve para ninguém. Ah, Senhor, eu deixei de fumar. Tinha umas 30 carteiras de cigarro dentro do meu vizinho que fuma. Né? Posso fazer isso? Não. Senhor, eu deixei a religião dos meus pais, e aí eu peguei aquele monte de estátua
e levei para uma irmã que é muito religiosa. Não serve para você. Seus olhos se abriram, Deus te deu uma ordem para levantar e andar por outro lugar. Então você retira aquilo que se não serviu para você, não serve para ninguém. Levante-se e não aceite, né? Deixar o leito não serve. E aí eu vi o testemunho de um pastor que disse que ele estava na cadeira de rodas havia muito tempo, e aí Jesus operou um milagre na vida dele, e toda a igreja se alegrou com a vitória do pastor que alcançou aquele milagre. E aí estava todo mundo, uma parte falando, vamos deixar aquela cadeira do pastor no altar, e a outra parte, não, vamos doar para quem está precisando, não, vamos deixar no altar. E o pastor, sem saber que o Zuzu estava tomando conta da igreja, e aí ele falou, não, isso aqui vai para o meu quarto, porque eu quero levantar todos os dias e me lembrar de onde Jesus me tirou. Eu quero levantar todos os dias, olhar para essa cadeira e agradecer a Jesus de onde Ele me tirou. E às vezes nós temos esse mau sentimento. Passei pelo bar que eu me embebedei a vida inteira. Nem gosto de passar por ali, eu tenho uma vergonha. Lembre-se de onde Jesus te tirou. Se lembre de onde Jesus te tirou. E se alegre porque Jesus te tirou dali. Né? Da tua vergonha, se alegre lembrando de onde Jesus te tirou. E aí a gente tem que ter cuidado com o quê? Com a ingratidão. Porque depois que Jesus tira a gente daquele lugar, muita gente se torna ingrata. Versículo 14 a gente não leu durante a nossa leitura, que a gente foi só até o 8, mas o versículo 14 fala assim, ó. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus alerta, não peques mais, não seja ingrato com Deus. O Senhor te cura, o Senhor faz a obra na tua vida e de repente você fala, não estou pronto para assumir esse compromisso. De repente você fala, não estou pronto para sair deste pecado totalmente. E o Senhor fala contigo, não volta para lá, para que não te aconteça coisa pior. Não é uma maldição, é um alerta. Eu sei de onde eu te tirei, não volta para a lama. Como o cão que volta ao próprio vômito, não volta para lá. E aí é curioso a gente perceber isso, né, irmãos? Que Jesus, neste episódio, ele ilustra muitas coisas. A gente lê, o pastor Elcio falou no domingo de ceia, que ele virá como ladrão. Não foi todo mundo que viu Jesus entrando ali. Ele veio no sapatinho, na mãe, para encontrar aquela pessoa, e ele veio como ladrão. Naquela congregação todinha, ele foi para um. E às vezes nós estamos aqui nesse tanque, nesta casa de misericórdia aqui, e se Jesus vier como ladrão, eu vou estar esperando por Ele, ou o meu coração está fechado? Eu vou estar esperando pelo Senhor, ou eu vou estar focado só naquelas águas? Como é que vai estar o meu coração quando o Senhor vier como ladrão sem avisar para ninguém? Nós precisamos olhar, meus irmãos, para nós, para dentro de nós, para lembrar de onde Deus nos tirou. Amém. Glória a Deus. Quantos milagres Ele já fez na minha vida, desde que eu frequento esse tanque de misericórdia. Quantas vezes o Senhor estendeu as suas mãos e que meu coração não se volte para a ingratidão, para que não me aconteça coisa pior. Jesus fala com a sua igreja
Jesus continua falando com a sua igreja. E a hora que o pastor Elvis me fez esse convite, me veio Betesda no coração, automaticamente. Está aqui a palavra sobre Betesda, e eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé para que nós oremos ao Senhor. Amém? Bendito Deus eterno Pai, te damos graças, Senhor, por tua palavra poderosa. Te damos graças, Senhor, pelos teus ensinos espirituais valiosíssimos, Senhor. Te damos graças, Senhor, por o Senhor estar aqui olhando por toda essa congregação, meu Pai. Que nessa congregação de aleijados, Senhor, nós sejamos aqueles que te esperam, meu Pai, em espírito e verdade. Aqueles que te adoram, Senhor. Aqueles que buscam ser mais parecidos com o Senhor, meu Pai. Aqueles que não estão focados nos defeitos e nos aleijões e na cegueira uns dos outros, Senhor, mas aqueles que estão focados em Jesus Cristo. Oh Pai, derrama o teu Espírito Santo neste lugar. Acompanha cada família aqui, meu Senhor. Estende a tua mão em todos os lugares, Senhor. Abençoa a vida dos teus servos, Senhor. Faz o grande milagre que eles tanto esperam, Senhor. Não sabemos há quantos anos, mas faz um milagre na vida dos teus, Senhor. E nós, em teu santo nome, Jesus, te agradecemos. Amém e amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Deus prossiga abençoando a vida do Diácono Fábio, sua família, o ministério, no nome de Jesus. Quantos concordam, digam glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Quem precisa de um milagre, diga eu. Não venha à frente. Jesus vai fazer um milagre na sua vida. Glória a Deus. Ele fez o milagre que aquele homem precisava. Pastor, eu acho que aquele homem esperou muito tempo para receber o milagre. Não, ele esperou o tempo exato que o céu decretou para ele. Glória a Deus. O tempo exato. E quando chegou a hora exata marcada pelo céu, o céu abençoou ele. Jesus, o Deus Altíssimo, abençoou ele. Deu para ele a vitória que ele precisava. Aleluia. E eu creio que nesta noite chegou o momento de Deus para alguém aqui. O momento que o céu determinou para a tua vida é chegado nesta noite. E o milagre vai acontecer. Glória a Deus. Levante a tua mão. Ore comigo, aleluia. Ore uma oração de agradecimento. Pode orar ao Senhor, porque o que o céu determinou para a tua vida, aleluia, é chegado o momento, é chegada a hora, aleluia. Tantas vezes Jesus disse, não é hora ainda. Mas quantas vezes que ele também falou, é chegada a hora é esta, esse é o tempo, aleluia. E quem creu recebeu o milagre, recebeu a vitória, recebeu a bênção, recebeu a cura, recebeu a libertação, recebeu, aleluia, o pão maravilhoso que o mestre multiplicou, recebeu o pão que o mestre multiplicou e foi cheio da bênção, voltou para casa glorificando e exaltando o nome do Senhor. Pai, aqui diante do teu altar estão essas vidas, Pai, estão aqui pelo chamado, na direção do teu Espírito, porque chegou a hora para esta mulher e para este homem, chegou o momento do teu milagre para as tuas filhas e para os teus filhos. Tira todo impedimento, tira toda barreira, toda muralha, toda resistência, meu Deus amado, joga por terra e libera a tua bênção, Senhor. Libera o teu milagre aqui nesta noite. Faz acontecer por esses dias para a glória e para louvor do nome santo e poderoso do Senhor. Oramos te agradecendo, Pai, também te pedimos, vai conosco, aonde vamos ao sair daqui, guarda-nos, não só a nós, mas toda a nossa casa e a nossa família. Guarda os nossos parentes, dá saúde e proteção. Pai, eu creio que a hora chegou para a tua filha e para o teu filho. No nome de Jesus, quem pode, diga amém. Amém. Glória a Deus. Estenda as mãos. Há um instante, já que não vai nos deixar, né? Por uns dias. Isso, vem cá. Né? Nós vamos orar pelo nosso irmão que vai estar saindo de viagem.
daqui a horas, para que vá tudo bem naquilo que Deus colocou nas mãos dele para ele fazer. Isso, tá bom? E vai dar tudo certo no nome de Jesus. Oremos. Bendito Deus eterno Pai, abençoa o teu filho, livrando, guardando e protegendo, ajudando ele, meu Deus amado, que tudo ocorra bem, deslocamento, ao chegar lá, Senhor amado, lá naquele estado, naquela grande cidade, que a tua proteção, livramento, a família, meu Deus amado, permaneça guardada também. Ajuda o teu filho a ser como ele. Se o Senhor já preparou alguém lá para ouvir o teu evangelho, usa os lábios do teu ungido e fala, e que a tua palavra produza resultado para o teu mandado, no nome de Jesus. Confirma a tua vitória, o teu milagre, no nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, e todos digam palmas para louvar e adorar Jesus. Está encerrado. Domingo é o nosso culto dirigido pela Mocidade El Shaddai. Qual o nome da pregadora? Jovem ou casal? É jovem. É uma jovem Camille. De qual região é ela? A Zona Leste. Então deve ser a área 3 lá embaixo. Tá? No setor 3, tá? Da Assembleia de Deus vai estar conosco domingo, pregando a palavra e o Senhor operando nesse lugar.